E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta, mais uma live, a live 4 do componente de história para você que está aí no nono ano. E nessa live nós vamos o quê? Falar um pouquinho, né? Revisar o que foi a nossa quarta aula e também tínhamos mais precisamente duas tarefas no seu livro didático para a gente resolver juntos. E aí, com isso, vamos estar aprofundando melhor sobre o assunto do Entre Guerras, que está lá no seu volume 2 na unidade 5, e vamos falar sobre os regimes totalitários e autoritários. Mas como é que nós vamos fazer isso? Vamos utilizar o nosso próprio material a nosso favor para ajudar nas revisões através do livro digital. Vamos lá? E novamente aquela nossa diquinha de ouro para a gente aproveitar melhor o nosso material, para os nossos estudos estarem potencializados aí. Quando você for lá no seu livro digital, você pode acessar aqui nesse menu, lá embaixo tem a opção Slides, que vai trazer já para você uma forma resumida, através de esquemas, como que a gente pode estar discutindo os principais pontos do tema ali que está sendo tratado, tá? Não esqueça também que no seu próprio material, no livro de atividades, também há esquemas de organização de pensamento sobre os temas discutidos. Aqui, então, novamente, a unidade 5, período entre guerras, regimes autoritários e totalitários, nós falamos aí desse contexto, naquela análise, inclusive, da imagem inicial, de uma crise do liberalismo. Essa crise do liberalismo, ela está ligada a alguns fatores, como, por exemplo, primeiro, o que é o liberalismo? Liberalismo vem a ser esse conjunto de ideias propagadas, sobretudo no século XVIII, que defendia a liberdade política, econômica, de ação, de expressão e de pensamento. Então, é uma ideologia que vem sendo seguida desde então aí do século XVIII, vem amadurecendo essa ideia, vem se propagando na Europa e nos Estados Unidos. Essa ideia desse liberalismo começa a enfraquecer depois da Primeira Guerra Mundial. Até então, nós temos um grande período de desenvolvimento com o imperialismo, só que o conflito entre as nações leva a uma fragilidade econômica. Então, após a Primeira Guerra, o Estado liberal frágil, porque muitas das nações, mesmo saindo vencedoras, elas acabaram saindo com dívidas, sem, né, recursos. Então, o Estado liberal frágil, incapaz de responder rapidamente aos anseios políticos, econômicos e sociais da população. Imagina só o que é um mundo depois de uma guerra. Terras devastadas, desemprego, a produção estava toda voltada para a guerra, sem falar um grande número de mortos, muitos homens, né? Muitas mulheres elas tiveram que aguentar as pontas, se sustentar, porque muitos maridos, muitos homens, pais, morreram durante esse período, o que vai levar também a impulsionar essa crise. Terceiro ponto aqui, que vai caracterizar essa crise do liberalismo, é a chamada crise de 29, que depois da Primeira Guerra, os países vinham se recuperando economicamente, os Estados Unidos aí colocando o American Way of Life, e teve uma superprodução que leva à desvalorização dos preços, inclusive ao crack, né, à crise de 29, que vai se mostrar não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E, por fim, o governo bolchevique mantinha-se no poder, o que ameaçava os valores de liberais e capitalistas, porque durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia passa por uma revolução e sai aí a Constituição da União Soviética, implementando um novo regime, uma nova ideologia, pautada nos trabalhadores,
e isso começa a ameaçar também o regime liberal. Então, o nosso cenário aqui é da crise do liberalismo, e dentro dessa crise do liberalismo surgem novas ideias, como discutimos, possibilidades de recuperação econômica, política, que não seja seguindo nem o liberalismo e nem o socialismo. Então, assim surgem os regimes totalitários, que se manifestam aí na Alemanha nazista, na Itália fascista e na União Soviética stalinista. Então, nós temos aí regimes totalitários, que falamos que têm características em comum, mas não é o mesmo em cada país. Cada um vai se desenvolver de uma forma diferente. Esse regime totalitário, ele está baseado, uma das suas características, na idolatria ao culto ao líder, uma vez que este, em tese, garante a ordem e o sentido, não só do governo, mas da própria vida da população. Então, a gente tem aí, como comentamos na nossa aula anterior, essa valorização muito forte da figura do líder. Vamos ficar atento, por exemplo, a essas figuras na Alemanha de Hitler, do Stalin na União Soviética, do Mussolini na Itália. Outra característica aí do totalitarismo é a existência de um partido único. Não há processo eleitoral e o poder executivo concentra todo o poder. Então, temos um partido, somente uma ideia, somente uma diretriz, não há espaço, abertura para contestação ou de voto de uma outra perspectiva de governabilidade. Uma outra característica é a existência de uma ideologia oficial, ou seja, de um sistema de valores e crenças criado especialmente para esse contexto. Então, temos ideologias aí que estão sendo colocadas sobre a educação, sobre a valorização, por exemplo, do corpo humano, a valorização no sentido do físico, de se tornar um bom soldado, um bom militar. Outro aspecto de ideologia é a rejeição, aqueles que não compactuam com esse tipo de regime, ou aqueles que podem estar sendo causadores dessa crise. Outra característica é a eliminação de qualquer oposição com emprego de extrema violência por parte do Estado. Então, vemos aí que dispositivos oficiais, como a polícia, os militares, sendo utilizados para combater qualquer outro tipo de manifestação contrária ao regime. E, para fechar, a grande mobilização das massas arregimentadas pela propaganda e pela comunicação. Então, vamos começar a perceber que há uma apelação muito forte, não de uma forma impositiva, mas subjetiva, ou seja, aos poucos. Você vê lá na escola, você vê na sua casa, você vê no seu templo religioso, você vê numa propaganda de televisão, você vê num rádio, tudo sendo colocado a favor para exaltar esse tipo de regime. E agora vamos lá para as nossas questões que ficaram aqui para que a gente pudesse resolver. Lá no nosso livro, vou usar aqui também o nosso livro digital. A primeira tarefa que vocês tinham é a seção Organize as Ideias. Olha aí, a primeira seção Organize as Ideias, para que a gente pudesse recuperar aquilo que a gente já estudou. Porque para a gente poder compreender o tema que nós estamos discutindo no momento. Eram duas questões. A primeira aí de múltipla escolha vai falar sobre a história europeia entre o fim do século XIX e o início do século XX. Leia as afirmativas e assinale a correta. Então, vamos para o contexto europeu entre 19 e século XX. O nacionalismo, no fim do século XIX, fortalecido em locais como a Alemanha, após a sua unificação, é um dos motivos que ajudaram a explicar a eclosão da Grande Guerra. Então, vamos pensar aí. Temos o fator do nacionalismo envolvido aí, que exaltava a Alemanha, principalmente depois da sua unificação lá no século XIX? Sim,
Essa é a alternativa correta, já de cara, quem marcou aí. Essa é a alternativa que vai falar que a Alemanha, ela nasce, né, num processo de unificação. Ela é tardia, ela não é como no Reino Unido, na França, na Espanha, em Portugal. A Alemanha e a Itália são países que se formam tardiamente, bem depois desses outros países europeus. E vai crescendo, a Alemanha cresce com potencial econômico, principalmente a partir da mineração, e isso vai permitir a esse nacionalismo que foi muito marcado e coloca a Alemanha na corrida pelo imperialismo. Mas por que as outras estão erradas? Os Estados Unidos participaram da Grande Guerra desde 1914. Não, desde 1914 não. Estados Unidos ele entra na guerra em 1917. A guerra já estava começando, já estava rolando, depois dos ataques aos navios americanos, então a potência americana entra na guerra ao lado da Tríplice Entente, enviando soldados e armamentos. Qual é o erro aí? É a data 1914. Ainda que a Grande Guerra tenha sido um conflito de escala global, os países colonizados na época nos continentes africano e asiático não tiveram qualquer envolvimento nessa guerra. Não. Tiveram sim envolvimento, eles foram convocados, inclusive há fotos, você pode pesquisar, de tropas saindo do Egito para indo para a Europa, e todos os países, o globo inteiro esteve de alguma forma envolvida com a guerra. A Rússia permaneceu neutra durante todo o conflito? Não! A Rússia começa no início da guerra no lado da Tríplice Entente, porém ela se retira da guerra porque está passando pela sua própria revolução, a Revolução Russa, em 1917. Nós temos também aqui, havia um clima de instabilidade e de disputas territoriais entre estados europeus, especialmente na região da Alsácia-Lorena, contestada por alemães e ingleses e os Balcãs. A região de instabilidade na Primeira Guerra Mundial é nos Balcãs, na região dos Balcãs, mas na Alsácia-Lorena não é uma região contestada por alemães e ingleses, mas por alemães e franceses. Então, isso leva também ao desenvolvimento da Primeira Guerra, mas não são os ingleses, são os franceses. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, aqui no nosso segundo exercício, sobre a participação da Itália e da Alemanha na Grande Guerra, analise as afirmativas a seguir. Por que a gente precisa falar sobre a participação da Alemanha e da Itália na Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial? Porque elas vão estar fortemente envolvidas no tema do desenvolvimento dos regimes totalitários. Então, a alternativa 1 diz que lutaram ao lado da Tríplice Aliança. Alemanha e Itália lutaram da Tríplice Aliança? Sim. Apesar da Itália ter feito um acordo depois e passado para a Tríplice Entente, começa no Tríplice Aliança, está correta. A Itália terminou a guerra ao lado da Alemanha e recebeu indenizações dos países perdedores. Não, a Itália não termina a guerra ao lado da Alemanha, como foi dito aqui, por promessas, inclusive, de posses de terras no continente africano. A Itália passa para o lado da Tríplice Entente. Então, a opção 2 está errada. A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que estabeleceu pesadas cláusulas ao país. Sim, correto, gente. A gente só vai compreender esse desenvolvimento desse nacionalismo e o desenvolvimento de regimes totalitários na Alemanha quando a gente compreender quanto que a Alemanha perde com o fim da Primeira Guerra Mundial e é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que vai levar a pagamento de indenização, a diminuição do seu número de exército, a diminuição da produção da sua indústria bélica. Isso leva a Alemanha a uma série de penalizações, o que não cai bem para o povo alemão. E diante desse estado, o surgimento de uma ideia, de uma política que venha combater isso, vai reforçar a adesão ao regime nazista. Então, a 1 e a 3 estão corretas, então a alternativa letra
de dado, ok? A segunda tarefa estava lá na página 5, novamente a seção organize as ideias, agora organizar as ideias de tudo que foi discutido para a gente compreender aí. Com base em seus estudos, defina os termos a seguir. Direita, esquerda. Lembra lá que eu disse para vocês? Cuidado, direita e esquerda têm diferentes significantes ao longo da história. Essa terminologia ela inicia lá na Revolução Francesa, se referindo a posicionamento no parlamento, né, em que a direita ficava os girondinos e a esquerda os jacobinos. Então, por isso, a ideia de que aqueles que são mais conservadores são da direita e aqueles que são mais liberais são da esquerda. Só que hoje, por exemplo, nesse contexto aí, pessoas mais ligadas ao liberalismo, dentro desse contexto do entre guerras, se encaixa mais na ideia de direita. Então, aqui, por exemplo, quando fala define os termos de direita, dentro desse contexto que nós estamos falando, direita, então, está associado a grupos, vou até colocar aqui, ó, grupos liberais, a favor da democracia, ali tendo como um dos principais representantes os Estados Unidos. Por exemplo, essa seria um encaminhamento que você poderia estar desenvolvendo algo parecido. Já aqui no grupo, na esquerda, dentro desse contexto, esquerda está ligado aos grupos, o quê? Se de um lado temos grupos liberais, podemos até colocar aqui capitalistas, democráticos, só para... Se de um lado nós temos grupos liberais, do outro lado, como esquerda, grupos socialistas, né? Grupos que estão aí se desenvolvendo depois da Revolução Russa, ainda está em processo de desenvolvimento, mas grupos que representam a favor da estatização, por exemplo, do domínio do Estado sobre os diversos setores, como economia, saúde, política em geral, tendo como um dos seus principais, na verdade, principal, né? Representantes, a União Soviética. Então, estas seriam respostas que a gente poderia estar colocando aí. Por fim, democracia, regime político. Já me empolgo, já vou escrevendo, né? E aí, o que vocês colocaram? A democracia, cracia, o governo, demo do povo, então, regime protagonizado, com grande participação popular. Então, é um regime político que se baseia na participação de quem? O povo, o popular, na escolha de seus representantes, na escolha de seus representantes por meio do voto, por exemplo. Então, na democracia, é um regime em que, não só através do voto, tá, gente? Mas através de diferentes outras manifestações de opiniões. Existe aqui a liberdade... Opa, deixa eu escrever aqui. Liberdade de expressão, que poderia estar sendo colocado lá na direita, né? Liberdade de expressão, de representatividade, de opinião política. Então, tudo que você for elaborar dentro desse contexto da democracia, a gente pode considerar aqui como o correto. Liberalismo. Na democracia, a gente está falando aqui de um regime político. No liberalismo, ele se associa muito à economia, mas que tem os seus reflexos aos diversos outros
setores da sociedade. Então, é uma corrente de pensamento que começa lá no século XVIII, que vai pregar o quê? Liberalismo, a liberdade. Então, a gente pode colocar aqui como corrente de pensamento que defende a liberdade. Que tipo de liberdade? Principalmente a econômica, ou seja, que vai valorizar, por exemplo, a privatização, as transações econômicas sem o controle do Estado. Mas não é só a questão econômica, vai defender a liberdade econômica, a política, a própria liberdade de expressão, a gente pode colocar aqui, a de crenças, de fé. Então, a partir dessa ideia do liberalismo, existe uma liberdade. Essa liberdade de manifestação, de negócios, de política. Só que é esse liberalismo que vai ser criticado, porque ele vai ser colocado como um dos vetores das crises depois da Primeira Guerra Mundial e depois da crise de 1929. E aí o totalitarismo, que é o nosso tema, como é que a gente pode definir esse totalitarismo? A gente pode definir como um regime político com base em quê? Quais são as características do totalitarismo? Com base no autoritarismo, no unipartidarismo, né? Um partido único, na exaltação de um líder, no uso de propagandas para a exaltação desse líder, na imposição de uma ideologia. Então, o totalitarismo é essa nova forma de se pensar de governabilidade que surge na Europa diante do fracasso do liberalismo e diante do medo do socialismo. Então, a gente falou aí direita, esquerda, democracia, liberalismo, só que dentro do totalitarismo ele nega tudo isso. Então, ele é antidemocrático, ele é anticomunista, podemos botar isso também, antidemocrático, anticomunista, como características que se baseia no nacionalismo exacerbado. Então, o país por si só vai se recuperar, vai encontrar sua glória, mas para isso é preciso negar o outro. Então, gente, aqui a gente encerra as nossas discussões, nossa revisão, nossa correção de exercícios, para então a gente estar se aprofundando, enraizando essa ideia do totalitarismo. Na próxima aula, a gente vai ver como que isso se concretizou no caso da Alemanha e da Itália, Espanha e Portugal também aqui sendo comentado. Então, até a próxima!